palavra veio na segunda-feira, agora. E eu coloquei lá, citando Nelson Ned. Ele se converteu ao Senhor, cantou depois para o Senhor. Ele cantava uma música enquanto ele estava cantando na noite e tudo mais, que falava assim: tudo passa, tudo passará. Eu não vou usar cantar, mas todo mundo já lembrou e falou cantando essa parte. O pessoal fala: ah, não, eu não gosto dessas coisas, mas canta junto, tá? Será que ele tinha razão nessa história? Tudo passa, tudo passará. Será que ele tinha razão? Vamos pensar na nossa vida. Quem tem 30 anos, a infância e a adolescência já passaram. Espera aí, então ele tem razão. Hoje, o LP, o bolachão, já passou. O CD, a época do CD, já passou. Será que ele tem razão, então? E aí passa e pense na sua vida. Tudo hoje tem prazo de validade. Os alimentos têm validade. Passou, passou. Os instrumentos têm data de validade. Passou, passou. Então, a música que Nelson Ned cantava tem razão. Tudo passa, tudo passará. Só que não é o que a Bíblia fala. Não é o que o Senhor fala. Não é. Lá em Marcos capítulo 13, nós combinamos, de você anotar. Anote a palavra em todos os cultos que você assistir, anote. E eu só vou passar livro e capítulo. Versículo, você vai ler todo o capítulo para poder localizar o versículo. Lá em Marcos 13, o Senhor Jesus fala assim, o Senhor Jesus fala assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor Jesus falou que tudo vai passar, tudo, mas a palavra dele não. Pela palavra, lá em Hebreus 11, fala que o Senhor formou os mundos, foram criados. Em Hebreus 4, a palavra fala que é viva e eficaz, que separa a alma do espírito, junta de medula, e apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. É extremamente, muito mais valiosa do que qualquer outro escrito do ser humano. Grandes textos foram escritos, grandes livros foram escritos, foram, mas nenhum se compara à palavra de Deus. Nada se compara à palavra de Deus, nada. Lá em Salmo 119 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe o que é isso? A palavra de Deus é que nos orienta, que ilumina e que nos dá direção. Palavra de Deus. Lá em João fala que o verbo estava com Deus, era Deus, e fez-se carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus veio a essa terra. Palavra de Deus. Para a gente ter uma noção do que é isso, você encontra alívio, socorro. Quando você está perdido, encontra orientação. Quando está cansado, encontra descanso. Quando está com medo, ansioso, desesperado, você encontra alívio. Palavra de Deus, é por isso que eu insisto tanto para você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Para de assistir TikTok, Tok-Tuk. Para de ver essas coisas.
leia a Bíblia. Porque, como o Senhor Jesus falou, tudo vai passar, céu e terra, mas a palavra não vai passar. Ela vai durar e realizar-se até o final dos tempos. Tudo que está escrito vai acontecer. Tudo. É só você olhar ao nosso redor para ver se não está se realizando cada uma das palavras que foram faladas aqui. Da forma do mundo de hoje, do tipo de pessoa de hoje. É só ler que você vai ver. A palavra de Deus é tão extraordinária que ela atravessa distâncias e épocas. A palavra de Deus é aquela que mostra assim para você, olha, você está errado, eu estou errado. E fala assim, ó, se conserta, melhora, muda, transforma o jeito, veja como você pensa. E não é só para você, é para mim, para nós. A palavra de Deus, ela nos corrige, nos orienta, nos dá direção, como eu já falei, está lá em Salmos, dá uma lida. Na palavra de Deus você encontra a afirmação de que, se nós fizermos oração crendo, nós receberemos. Opa, então já vou pensar. Aí já todo mundo faz aquela piadinha. Então eu vou pedir para ganhar na loteria. Se você não confia no Senhor, a sua vida vai ser suprida pelo Senhor. Não pelo prêmio de algum jogo, não. Tudo que pedir que tiver alinhado com a vontade de Deus. Tudo que pedir que tiver junto com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, maravilhosa. A vontade de Deus é que todo mundo se salve e vá para o céu. A vontade de Deus é que todos sejam curados, cuidados, amados, perdoados e tratados. Vontade de Deus. Nós podemos falar coisas particulares? Podemos, porque a palavra nos ensina em tudo apresentar o Senhor em oração, súplica, clamores, pedidos, com ação de graças, com agradecimento. Está tudo na palavra de Deus. Eu vivo falando, se você quer a resposta, leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Jesus respondeu todas as perguntas que alguém pode fazer. Jesus deu exemplo e ensinou tudo o que o homem precisa fazer. Está na palavra. Então, quando Nelson Ned cantava, tudo passa, tudo passará, não é verdade. Porque a palavra de Deus, essa não passará. A palavra que você tem, e aproveita, leia, estude. Pegue um livro, leia ele. Em casa nós estamos relendo o Novo Testamento. Nós fazemos o culto, fazemos o devocional, cantamos, oramos, nós fazemos, sem desmerecer, nós fazemos um mini culto. Dura 5 minutos. Comece a fazer na sua casa, com base na palavra. Escolha um livro, leia todo ele, começa outro, porque a palavra do Senhor não passará. Tudo que a gente conhece, passa. Tudo. O celular mais avançado, lançado há 5 anos atrás, já passou. Já passou. Tudo passa. Realmente, ele tem razão, mas não é a verdade. A verdade é que a palavra... E se ela é a única coisa que vai durar, então vamos nos apegar a ela, nos apegar ao Senhor. Ah, mas eu não entendo muito bem não. Peça ao Senhor que Ele dá entendimento. O Senhor, Ele dá de graça. Pelo Espírito Santo de Deus, você vai ler e entender tudo. Ah, mas eu ainda não entendi. Pergunta. Pode perguntar. Quando você manda oração, pedido de oração, manda pergunta também. Do capítulo que leu, do versículo que não entendeu. Manda.
Palavra de Deus. Então se apegue, tenha ela, leia, estude, eu vivo e continuo falando isso. Só a palavra de Deus vai durar. Jesus ele declarou e foi muito claro: tudo passará, céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Entenda que o maior conhecimento humano registrado não serve de nada perto da palavra de Deus. O livro mais perfeito cientificamente escrito, um romance maravilhoso, não é nada perto da palavra de Deus. Então, primeiro coloque a palavra de Deus, depois todos os outros. Não estou falando para você deixar de ler nada, não. Estou falando para você colocar primeiro a palavra de Deus, depois todos os outros. Primeiro pergunte, pesquise e veja na palavra de Deus, depois todos os outros. Amém?